E aí, pessoal? Tranquilo? Muito bom aqui com os meninos, poder cantar essas verdades, por mais que seja um culto ao Senhor, mas com a galera mais jovem, são verdades que nós afirmamos aqui, que é necessário ter coragem para cantar o que a gente canta. A gente canta que todavia nós nos alegraremos. Quando eu olho para essa molecada, para mim também, para todos nós que afirmamos isso, logo vem na minha cabeça frustrações, decepções na vida, problemas sérios, e afirmar isso é um desafio. Entregar o nosso coração, pedir a Deus que o nosso coração seja igual ao dele, é um desafio também. E tudo mais, todas as verdades que cantamos, precisamos ter coragem. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Sobre dois homens que entenderam que para viver o Evangelho é necessário ter coragem. Nós precisamos ter coragem para viver aquilo que afirmamos viver. Só para a gente se inteirar aqui no que estamos falando, nós aqui estamos trabalhando já há alguns domingos o livro de Atos. Atos que traz o ministério de Jesus, a continuação do ministério de Jesus, só que agora pela igreja. A igreja agora servindo ao Senhor Jesus na expansão do Evangelho. Todo o enredo é sobre a jornada desta igreja se espalhando, levando a mensagem de Cristo ao mundo. E a gente percebe em Atos que ninguém, absolutamente ninguém e nada pode deter a igreja, o avanço dela. O avanço da igreja é inevitável. Se você está atento aí à sequência, do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente falou sobre Jerusalém ali, o evangelho em Jerusalém, na Judéia, a igreja expandindo ali no contexto judaico, ali que seria o QG, o quartel-general, onde tudo começa a se expandir. No capítulo 8 vai para Samaria, capítulo 9, Damasco, na Síria. Aí já pega os gentios, pega a galera que não tinha nada a ver com que não, pelo menos talvez não conhecia Yahweh como Deus. Pega uma turma que não vem, a gente não é o mesmo grupo que Deus vem separando no Antigo Testamento, trabalhando com eles como um grupo só. Começa a alcançar todo mundo. E no capítulo 11 para frente, ali está Antioquia, que é a terceira maior cidade do mundo antigo. A gente vê agora então um alcance, o evangelho se espalhando para todas as nações. A igreja estendendo seus braços em alcance em todo lugar, em todas as nações. O alcance, o poder da igreja, ele é inevitável. Não tem como barrá-la, não tem como impedir. Louvamos a Deus por isso, porque sabemos que na verdade isso vem do próprio Deus. Pois o maior interessado no avanço da igreja, o maior interessado no evangelho ser propagado é o próprio Deus. Ele é quem está impulsionando e quem faz isso até hoje. E aqueles que estão envolvidos, aqueles que decidem seguir a Cristo, necessariamente agora se tornam participantes desse projeto do avanço da igreja. Faz parte de ser cristão participar da missão de Deus. Não é a igreja que tem uma missão, não sou eu, crente, que tem uma missão. Deus tem a missão. Nós fazemos parte da missão de Deus. Podemos afirmar então uma frase aí de efeito, mas que ela é muito boa, que ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Se você foi chamado por Deus, salvo em Jesus, você necessariamente tem que ser um missionário. E isso envolve toda a sua existência, tudo que você faz, como você planeja a sua vida. Somente assim você vai conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. Mas é necessário ter coragem para isso. E a narrativa de hoje, nós vamos ver dois homens que eles se entregam totalmente a Deus. Eles renunciam completamente às suas vidas em anunciar
a mensagem, em prol de anunciar essa mensagem, mesmo que isso custasse a vida deles, que é o preço que eles vão pagar nos próximos capítulos aí desse enredo. Nós vemos pessoas que de forma corajosa assumiram o evangelho acima de tudo. Que Deus desperte isso em nossos corações, em você que está participando aí do culto online pelo YouTube, Instagram, que isso comece a queimar em seu coração, em meu coração, no coração desses meninos que cantaram aqui, entendendo que a missão é de Deus, que se eu sou um crente, eu faço parte dessa missão. Para isso, vamos ao texto. Abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 14, a gente vai ler do versículo 1 a 7. Atos, capítulo 14, versículo 1 a 7. Aqui é o livro de Atos, por mais que a gente chame Atos dos Apóstolos, talvez seria melhor chamar de Atos do Espírito, porque o enredo se passa aqui em Pedro, numa boa parte, e depois em Paulo. Mas o grande protagonista da história, na verdade, é o próprio Espírito de Deus, levando seu evangelho. Então vamos ler Atos, capítulo 14, versículos 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude a perceber o chamado do Senhor para nossas vidas. Que a gente consiga perceber que o Senhor tem nos chamado desde quando o Senhor arrebatou nossos corações a Ti, para anunciarmos o Teu Evangelho, para termos coragem de falar das boas novas, independente do lugar ou para quem for. Que o Senhor queime em nossos corações esse desejo, esse anseio de anunciar que o Senhor vive, que essa é a esperança que nos faz viver também. Nos ajude, Deus, use a Tua palavra para isso. Nós clamamos pela Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Antes de Paulo e Barnabé chegarem aqui onde nós lemos, Paulo e Barnabé tinham acabado de sair de Antioquia, de Psídia. E ali, eles quase foram apedrejados também. Eles foram expulsos. Tanto é que no final aí do capítulo 13, eles ainda batem as sandálias, tirando o pó, que o próprio Jesus tinha falado para eles. Falado que, olha, onde vocês forem e vocês não forem aceitos, onde o evangelho for rejeitado, limpem as suas sandálias, tirem o pó, que isso é um sinal de condenação para essa galera. E podem sair. Eles tinham acabado de fazer isso, eles tinham vazado de Antioquia, e agora chegado então em Icônio. O interessante é que agora, novamente, eles vão passar por isso de novo. Vão tentar apedrejá-lo, vão persegui-los e vão fazer tudo para acabar com eles, acabar com essa mensagem que eles estão anunciando. Este já seria um bom motivo para desistirem. Mas não é isso que acontece. Eles não desistem, eles continuam. E, pelo contrário de desistência, na verdade, eles se alegram nesta missão. Mesmo em meio a tantas ameaças,
eles estão felizes. No finalzinho do capítulo 13, continue com a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai sempre revisitando o que a gente está falando. No finalzinho do capítulo 13, no versículo 52, olha o que é relatado da disposição do coração deles. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os caras acabaram de ser expulsos de um lugar. Eles andaram para chegar em Icônio 138 quilômetros. É praticamente aí um pouco mais do que Campinas a São Paulo. Só que os caras andaram a pé. Talvez aí, eu não sei, umas 40 horas, não sei, 2 dias. É porque a estrada também era muito ruim, não dá nem para comparar. Se você é como eu, você sabe que basta andar 40 minutos para quase já pedir desistência. Imagina os caras, eles andaram pelo menos 40 horas, 2 dias, aí vamos colocar, pelo menos. Eles andaram, eles tinham acabado de ser expulsos de um lugar, foram para esse outro lugar, como eles estão? Alegres. Perceba que Paulo e Barnabé, eles não saíram de um show gospel. Eles não saíram de um show e saíram animados com a faixa Jesus Cristo é o Senhor, e gritando. E para quem eles foram chamados? Quão desafiador isso é para nós. É um compromisso que vai além de qualquer circunstância ou consequência. É afirmar um compromisso com Jesus, independente do que eu vou sentir, das experiências que eu vou viver, sejam boas, sejam ruins, todavia eu me alegro em Jesus, todavia eu anuncio que Ele reina em mim, independente das consequências, das circunstâncias. Essa é a experiência que nós estamos vendo aqui com Paulo. E Paulo agora, como a gente vê logo no começo do versículo, ele parte para Icônio, que é uma grande metrópole aí, é uma cidade com muita cultura, muita gente diferente, parecido com São Paulo, com Campinas. Eu vi alguns comerciais falando que Campinas é uma metrópole também. Então, muito parecido com esse contexto aqui. Paulo e Barnabé partem para Icônio. Só que olha o que acontece, versículo 1. Em Icônio, do capítulo 14, em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Paulo e Barnabé falaram sobre o Evangelho. Paulo e Barnabé, eles tinham acabado de ser expulsos por pregarem o Evangelho. E quando eles chegam agora, o que eles fazem? Eles pregam o Evangelho, ou seja, eles pregam a palavra. Esta é a principal tarefa desses discípulos ali naquela cidade. Na verdade, esta é a principal tarefa de todo cristão, independente da idade, ou do tanto do que você conhece da Bíblia. Até porque o Evangelho vai além de informações. O Evangelho, ele passa por informações, mas o Evangelho tem a ver com afetos, com mover o coração. O Evangelho tem a ver com uma realidade que nos arrebata, muda totalmente a minha existência. Por isso que eu falo do Evangelho. Não porque eu quero passar uma informação a mais a alguém, mas porque essa é a realidade, a única realidade possível de ser vivida de forma genuína. Esse é o chamado para todo crente em Jesus. Pregue a palavra. Você adolescente, você pai aí, você independente do que faça na sua vida, isso não é uma tarefa de missionário, não é uma tarefa de pastor, isso é uma tarefa de alguém que crê em Jesus Cristo. Pregar a palavra de Deus. Por que nós pregamos a palavra? Por que nós falamos do Evangelho? Por que Paulo e Barnabé agora se desafiam novamente a falar do Evangelho, mesmo correndo risco de vida? Porque a salvação só é encontrada em Cristo Jesus. Salvação somente em Cristo. E o Cristo revelado das Escrituras, tá? Devemos tomar um cuidado. Porque, ainda mais hoje, no nosso contexto, que é carregado por um pensamento relativista, a gente pode trocar Jesus por Genésio aí. Podemos falar que estamos falando de Jesus, só que estamos falando de outro cara.
Devemos afirmar, e se é o que marcou o seu coração, que Jesus, ele continua sendo o único caminho de salvação. Este é o único caminho, e ele é iluminado pela palavra de Deus. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz lá para Timóteo, na sua segunda carta. Desde a infância, Timóteo, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber salvação que vem pela fé em Cristo. Que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Por onde que nós encontramos o caminho de salvação em Cristo Jesus? Pelas sagradas escrituras, pelo Evangelho. O Evangelho é o Cristo revelado na palavra de Deus. É isso que Paulo está anunciando. É isso que nós devemos anunciar. E uma observação aí, você percebe que no versículo 1, que diz que eles falaram. É isso mesmo, eles usaram a boca para falar do Evangelho. Eu digo isso porque, eu não sei se você já ouviu aquela frase bonitinha, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Na verdade, eu prefiro uma outra frase que é muito melhor, que é do Sproul, que diz assim: pregue o Evangelho e, se necessário, repreenda quem diz e, se necessário, use as palavras. Por quê? A pregação do Evangelho é necessária, assim como falar, assim como usar através das palavras é necessário. Paulo, ele não passou em Icônio fazendo coraçãozinho para a galera. Jesus, ele não passava apenas fazendo milagre e alguém perguntava, ele falou, não é nada, só estou dando um pãozinho ali, só estou trocando uma ideia. Não, havia uma mensagem sendo falada o tempo todo. Paulo, ele vai para Antioquia, vai lá agora para Icônio, e ele vai para vários lugares do Oriente Antigo, anunciando pela palavra que o Evangelho é o próprio Cristo, que só há salvação em Jesus Cristo. Paulo não fazia mímica. Paulo, ele não dava um abraço e tudo bem. Ele pregava o Evangelho. A pergunta é, o que é o Evangelho? Se é necessário, então, que a gente vê aqui na vida de Paulo, Barnabé, se é necessário pregar o Evangelho, para mim, para você aí que está escutando, para qualquer adolescente dessa igreja, a missão é pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? E a gente vê o próprio Paulo falando lá para os Gálatas, que, na verdade, Icônio ficava dentro da região da Galácia. Ou seja, essa carta aqui que Paulo escreve para Gálatas, muito provável que essa galerinha aqui de Icônio também leram, também ouviram e aprenderam do Evangelho com Paulo. E olha o que Paulo diz sobre o Evangelho. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai, nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vem a síntese do Evangelho. Se você quiser ter a referência aí, é Gálatas capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz que se entregou, aqui ele falando de Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Se você tem alguma dúvida do que é o Evangelho, isso é o Evangelho. Essa é uma boa síntese do que é o Evangelho. É Deus enviando o seu Filho, que nos compra devido aos nossos pecados. Ele nos resgata, não somos nós que nos resgatamos. Nós precisamos totalmente da iniciativa de Deus para a nossa salvação. Ele nos resgata dessa presente era, dessa perversa era. Tudo isso por quê? Por conta da vontade de Deus, nosso Pai, e a Ele seja a glória. Isso é o Evangelho. E é isso que eu e você, adolescente, jovem, independente, é para isso que nós somos chamados. Para falar sobre o Evangelho, para falar que, olha, cara, Jesus Cristo, Ele veio para pagar o meu pecado, a culpa que eu não teria condição de pagar. Ele assume o meu lugar. E Ele me dá uma nova vida agora. Ele me coloca agora num relacionamento com Deus, um relacionamento que foi quebrado.
Somente Ele consegue me reconectar com Deus. Somente Ele me dá agora acesso a um relacionamento com Deus Pai, a um relacionamento com o próprio Filho Jesus. Isso é o Evangelho. O Evangelho que transformou a minha vida. A gente vai ver isso em Efésios, em Romanos, em Colossenses e praticamente de Gênesis e Apocalipse. O que é o Evangelho? Era alguém que estava morto no lamaçal dos seus pecados e que agora recebe vida de alguém. O próprio Jesus nos dá vida, Ele nos compra pelo seu sangue e agora eu sou um mensageiro dessa graça. Entenda que ou Jesus é tudo, ou ele deve ser nada para nós. Ou ele é tudo no sentido de que ele é salvador, redentor, remissor das nossas vidas, ou ele não é nada. Ele, não tem como Jesus apenas ser um bom mestre que nos ensinou boas práticas. Não tem como Jesus ser um cara o cara muito top, que nos ensinou a amar o outro, nos ensinou a como lidar com o pessoal. Por isso que eu gosto de Jesus. Sabe esses fãs, boys aí de Jesus? Isso não faz sentido nenhum. Jesus, ele toma para si a prerrogativa de salvador da humanidade. É esse o Jesus. É este o Evangelho. É este evangelho que Paulo está anunciando. E é este evangelho que eu e você somos chamados a anunciar. Na escola, no trabalho, seja onde for. É para isso que Deus me chamou. Se você estava em dúvida, tá? Olha, para que eu fui? Qual é o meu chamado? O seu chamado é anunciar esse evangelho. Independente do que... Aí você decide o que você quer fazer. Profissão, seja lá o que for que você quiser fazer da sua vida. Existe um chamado já muito claro para você anunciar esse evangelho na sua casa, seus amigos, no seu trabalho, escola, na sua igreja. Para isso que nós somos chamados. E isso não quer dizer, tá, que ao anunciar o evangelho, a gente já tem garantido que as pessoas vão crer, que as pessoas vão se envolver com essa verdade, vão confiar plenamente em Jesus e agora vão acabar se tornando seus melhores amigos. Isso não está muito garantido para nós, não. O que a gente vê é que Paulo sendo perseguido, Barnabé sendo difamado. Quando nós cremos e pregamos o evangelho, corremos sim o risco de perder amizades. Corremos sim o risco de perder ótimas oportunidades que ninguém perderia. Você corre o risco de perder o de Jesus nos alcance. O que eu vejo na vida desses caras aqui, Paulo e Barnabé, é que eles só anunciavam o evangelho correndo risco de vida, porque eles foram alcançados por esse evangelho. Sabe, Paulo e Barnabé, eles não estavam de boa lá, vai um domingão na igreja, vê a galera e troca ideia, que da hora, depois vamos lá no ponto da esfirra, comer uma esfirrinha. Essa não era a pegada deles, não era por conta disso que eles estavam anunciando. Sabe, a gente faz muito isso. A gente tem vergonha de falar de Jesus, né? Então o que a gente faz? A gente fala assim, vamos lá na igreja, porque lá tem uma galera muito da hora, velho. Tem uma galera muito top, muita gente boa, mano. Lá a música é muito da hora. Lá agora tem umas cadeiras muito loucas. As cadeiras se mexem, igual no cinema. E aí você, mesmo se a cadeira não mexe, você vai mexer na hora que o cara estiver aqui. Você vai dar um jeito. Se o cara chega com uma camiseta de um time de futebol, você nem gosta de futebol, mas você vai fingir que todo mundo aqui é apaixonado por futebol, para falar que aqui é o lugar dele. Mas a gente não vai falar que ele deve vir, na verdade, ele deve conhecer o evangelho, porque isso é o único meio. Esse é o único meio para salvá-lo da condenação eterna. A gente não tem coragem de falar isso. A gente não tem coragem de falar, cara, você precisa de Jesus, porque você é um morto ambulante. Você acha que você está vivendo, mas isso é uma utopia onde você se encontra. Toda a realidade que não parte do pressuposto de que Jesus é o Senhor é apenas uma utopia de vida. A gente cria uma falsa realidade. Esse é o Evangelho, por isso que esse Evangelho é extremamente desafiador. E lembre-se que o seu compromisso
é pregar. Isso acontece muitas vezes. Às vezes uma galera chega para mim assim, um ou outro, e fala assim, cara, eu tô falando de Jesus pro fulano da minha escola, só que, mano, ele não... Parece que ele não, sei lá, o que eu faço? Qual é o caminho, Pedro, para fazer com o cara arrebatar o coração dele? Será que eu tenho que colocar uma musiquinha de fundo, sabe? Colocar um Yeshua lá no fundinho e começar a falar palavras bonitas no ouvido dele e mandar um videozinho de algum pregador bem emocionado? Será que só assim que eu vou alcançar o coração? Qual é a ferramenta que eu consigo para alcançar o coração do meu amigo na escola? Geralmente a resposta é, cara, a ferramenta já está dada, só que não está na sua mão. A ferramenta está na mão do Espírito Santo. É Ele que transforma pessoas. O nosso compromisso é pregar. O meu compromisso é falar do Evangelho, independente do fruto, independente do resultado. Se a pessoa vai crer ou não, aí já não está na minha conta, eu não tenho condições de garantir isso. É apenas pregar o Evangelho. E é isso que Paulo está fazendo. E você vai ver agora no versículo 2 aí do capítulo 14, que não é todo mundo, não é geral que curte a ideia que Paulo está falando, não. Veja no versículo 2, no capítulo 14. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Os caras não creram e ainda começaram a fazer a cabeça de geral contra Paulo e contra Barnabé. Na verdade, contra o Evangelho eles estavam fazendo. Eles não queriam aceitar as verdades do Evangelho e o que eles fazem? Começam agora a atacar terror ao redor contra ali os discípulos de Jesus. Por que você acha que para você... É interessante quando a gente se assusta, né, com isso. Quando chega alguém e fala assim, cara, nossa, eu falei e estão me perseguindo agora por isso. Você acredita? Que coisa triste. Cadê a liberdade religiosa? Que isso, cara? Aonde foi que te falaram que não haveria perseguição? Onde foi que te contaram? Qual foi a mentira que te falaram que todo mundo ia te amar, ia te achar fofinho porque você crê no Evangelho de Jesus? Muitas pessoas vão contra o Evangelho de Jesus. Mas olha o que Paulo e Barnabé continuam fazendo. No versículo 3. Ainda assim, mesmo com tudo isso, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Os apóstolos continuavam falando. Eles não retrocediam, eles não estavam retrocedendo diante das ameaças. Eles simplesmente continuaram falando. E por muito tempo que a gente vê. Eles simplesmente continuaram falando. Que a gente percebe que o que está movendo esses caras é muito mais forte do que toda pressão externa. A coragem que eles estão recebendo é muito maior do que o medo que os ameaça de pregar o Evangelho. É uma coragem necessária que é dada pelo próprio Espírito de Deus em nós para anunciar as boas novas. Essa coragem vem do próprio Deus, até porque, como eu iniciei falando, Ele é o maior interessado na propagação da mensagem de que Jesus Cristo vive e nos resgatou ao preço de sangue. E o próprio Deus nos ajuda a perseverar em meio à oposição. Talvez essa questão de ameaça, de perseguição, para a gente aqui não seja tão perceptível. Em alguns contextos é sim. Mas basta olhar para países do Oriente Médio, com um regime aí islâmico forte, ou países budistas que não aceitam, que atacam que o cristianismo é uma grande ameaça. Países comunistas, basta olhar para o cenário atual do mundo, que a gente vai ver cristão morrendo. Irmãos, e a galera que vai para esses países, não é uma galera que está à toa, não passei na faculdade, não sei o que fazer da vida. Aí alguém dá uma Bíblia para o sujeito, coloca 3 Bíblias na mochila e manda ele lá para a Coreia do Norte. Não é a galera que vai para esses lugares, não é essa turma, não. Eu conheço gente que se prepara, se capacita a vida inteira, aprende o idioma, seja do país que for, para ir para lá, correr risco de vida,
para anunciar o evangelho. Por que eles fazem isso? Porque ainda existem pessoas que creem que o evangelho, que salvação só é possível em Cristo Jesus. Talvez nos nossos contextos, aqui, por exemplo, seja até moda ser evangélico. Basta olhar aí famosos, youtubers, jogador de futebol, que virou moda, né, ser evangélico. Virou moda ter Jesus na sua fala, falar do amor de Jesus. Você pode até ser evangélico hoje em dia, pelo menos no nosso contexto. Mas sabe o que você não pode ser, que eles vão falar? Você não pode ser extremista. Essa é a palavrinha. Você não pode ser extremista. Se você for evangélico, pô, que legal, isso aí, tamo junto. Agora, se você for extremista... E, na verdade, geralmente o que eu tenho percebido é que quando alguém fala que o outro é extremista, é porque, de fato, esse outro é evangélico de verdade. Quando eu vejo alguém afirmando que fulano é extremista, geralmente é que esse cara, ele simplesmente é crente em Jesus. Só isso. O evangelho está na moda, gente. Agora a pergunta é, qual é o evangelho que está na moda? Qual é o evangelho que toda a galera curte? Um exemplo, todo mundo, nós sabemos que devemos afirmar que o evangelho, ele prega que devemos levar o amor ao próximo, independente da sua condição de vida. O próximo, seja lá quem for, nós devemos amar, levar o amor para essas pessoas. Esse é o evangelho que a galera gosta. Essa é a mensagem que todo mundo curte, que todo mundo coloca no Instagram, que todo mundo compartilha. Agora, como nós estamos afirmando aqui, falar do evangelho, que também está a gente pode falar no combo do evangelho, falar que salvação somente crendo em Jesus, não adianta você achar que se você crê no copo d'água, se você crê no espírito tal, se você crê na entidade X, se você crê em movimentos ideológicos, se você crê em político tal, você vai encontrar salvação. Não. Somente em Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus Cristo para encontrar salvação para sua alma. Fora disso, o Evangelho também vai nos dizer, fora disso, existe apenas condenação eterna. Ou você crê em Jesus, ou você está eternamente condenado. Eternamente condenado. Esta não é uma mensagem que a gente vê muito fácil, né? Talvez não seja uma boa mensagem, né? Hoje em dia. Talvez falar isso demonstre que você é alguém extremista. Por quê? Porque evangélico tem que falar que Deus é amor. Não falar a respeito de apenas um caminho. Ou se não, por exemplo, que o plano de Deus para nós é nos transformar na imagem do teu Filho Jesus. Nos transformar por meio da palavra dele. Isso é o evangelho. Não tem essa. Tanto eu quanto qualquer um que crê em Jesus estamos no mesmo barco. Devemos ser transformados pela palavra de Deus. Não tem essa de que, eu curto isso, você curte aquilo. Eu acho que não tem nada a ver falar desse jeito. Pô, não tem nada a ver. Todo mundo faz, cara. Mano, século 21. E daí que tá na Bíblia? É outra pegada hoje em dia. Não tá na moda mesmo. Esse evangelho não tá muito na moda mesmo. Talvez aí você vai ter o grande rótulo de extremista. E que Deus possa colocar esse rótulo no teu peito. De que alguém que ama o evangelho a ponto de perder tudo em prol dele. Amar acima de tudo o Senhor. Amar acima de tudo a sua mensagem. Lembre-se, sempre que nós tiramos algo do evangelho, sempre que nós queremos pintar um Deus apenas no formato que eu quero pintar um Deus amoroso. Não, essa coisa, não toque no assunto de santidade, por favor. Não vamos falar sobre pecado, não vamos falar sobre condenação, não vamos falar sobre transformação de vida. Vamos falar que Deus ama todo mundo. Não vamos falar que existem pessoas que não crerão. Não, isso não. Toda vez que eu tiro algo do evangelho,
eu perco o evangelho. Eu não creio mais no evangelho. Eu crio uma outra aberração. Assim como toda vez que eu começo a acrescentar algo. Olha, filho, para você crer, ou para você ser salvo em Jesus, você precisa primeiramente crer. Primeiramente não, você precisa crer, obedecer, ir para a igreja, fazer isso, fazer aquilo, somente assim. Perdi o evangelho. É o que Paulo vai falar para Gálatas. É o evangelho que Paulo está pregando aqui, por isso que incomoda essa galera judaizante, porque Paulo está falando assim, gente, a lei, ela não é um caminho de salvação, e os caras falam assim, Paulo, você está tirando, qual é o caminho? E ele fala, cara, o único caminho de salvação é crer em Jesus Cristo e na sua obra redentora, acabou, amigão. Não, Paulo, mas tem que circuncidar, porque, cara, não. O evangelho não é isso, o evangelho é crer em Jesus. Se você colocar qualquer outra vírgula aí, se você quiser acrescentar qualquer outra coisa a mais para afirmar que é o evangelho, afirmar que é o caminho de salvação, você perde o evangelho. Devemos tomar cuidado. E como não cair nesse erro? Crescendo no caminho da salvação. Como Paulo falou para Timóteo, ali que a gente leu um pouco atrás. Pô, Timóteo, é isso aí, cara. Você cresceu no conhecimento das Sagradas Escrituras. O caminho de sabedoria para a salvação na fé em Cristo Jesus. As Escrituras, elas continuam sendo totalmente, absolutamente necessárias para a vida do cristão. Se você é um crente em Jesus e você não se aproxima da palavra de Deus, você está à deriva, você está correndo o risco, na verdade, se não já estiver totalmente perdido, afirmando que crê num Jesus que parece muito mais com a sua foto, um Jesus que parece muito mais com as suas ideologias políticas, um Jesus que parece muito mais com a sua percepção de mundo, e não com o Jesus das Escrituras. Voltemos ao Evangelho, voltemos à pregação da palavra, mesmo que isso não garanta para nós unanimidade, que é o que vai acontecer aqui para Paulo e Barnabé, no versículo 4 e 5, aí na continuação do texto. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Paulo ali falando, pregando o evangelho, os judeus lá que não creram, descendo a lenha, falando, isso daí é uma mentira, a gente tem que apedrejar esses caras. Então, com tudo isso, o povo da cidade ali de Icônio ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Juntou uma boa turma aí, envolvendo até mesmo os gentios. O que nós devemos fazer? Apedrejar esses caras. Agora tudo começa a ficar muito ruim para os apóstolos. Eles estão correndo agora risco de vida, assim como eles correram risco de vida em Antioquia. Agora o bicho está pegando para eles. Mesmo sendo corajosos, eles também não são bobos, não são trouxas, né? Desta vez, eles conseguem agora fugir para outras cidades, novamente, que é o versículo 6. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônica, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. Mas, em Icônio, eles deixam para trás, eles deixam ali naquela cidade um baita impacto, um grande impacto da pregação da verdade e do testemunho de vida deles. Eles deixam uma cidade marcada pelo Evangelho. A gente percebe isso porque tem, por exemplo, a própria carta de Gálatas, mas também cartas lá datadas para o 2º século, que vão ter pessoas de Icônio, falando sobre a preciosidade do Evangelho, ou seja, fruto dessa entrega desses discípulos. Por fim, eles então, partem para outras cidades, mas olha que interessante, o que eles resolvem fazer nessa outra cidade? Será que eles resolvem tirar uma férias? Imagina Paulo e Barnabé trocando uma ideia. Fala assim, mano, deu ruim lá em Antioquia. A gente pregou o evangelho,
Os caras vieram para cima da gente. Agora a gente parte para longe, longe pra caramba, lá para Icônio. Dá ruim também. Os caras querem pegar a gente. Agora a gente caminha mais aí uns 40 quilômetros para chegar nas outras cidades, aí Listra, Derbe. Que a gente vai fazer? Cara, vamos descansar, velho. Vamos, sei lá, pegar uma série aí do Netflix, descontrair um pouco. Imagina, Barnabé falando para Paulão, segura a onda aí, cara. Não dá não, mano, não tenho nem mais sandália pro rolê, já foi. Ou senão os caras falam, cara, vamos jogar. Vamos gastar tempo, vamos jogar um pouquinho aí, vamos virar pastores gamers. É zoeira, Cirilo. Se você tiver aí, tô zoando, viu? Eles não decidem, eles não resolvem descansar. Eles não resolvem ficar de boa agora. Eles não vão pegar um violãozinho agora, ir para casa deles, ficar de boa lá tocando um violão, não. O que eles resolvem? Versículo 7. E ali anunciaram as boas novas. Esses caras são muito turrões, né? Uma gíria aí antiga. São, de fato, corajosos. Eles não estão muito preocupados com a vida deles. E a gente vai ver, não hoje, mas no final aqui, que eles são apedrejados. Paulo é apedrejado. E Paulo passa por um monte de coisa. Daí, quando a gente lê, né, tudo posso naquele que me fortalece, a gente acha que Deus vai dar uma Hilux para nós. Mas, na verdade, cara, eu posso ser apedrejado, eu posso ser expulso de 3 cidades aí consecutivas, eu posso passar por tantos perrengues aí na vida, mas eu tudo posso passar por tudo isso, porque é o Senhor que me fortalece. Essa é a vida de Paulo, essa é a vida de Barnabé. E esse evangelho chegou para nós hoje. Esse evangelho chegou para as nossas vidas. Fica aqui um convite para nós. Para que eu, você, adolescente da igreja, ou participante aqui do culto da transmissão, para que nós embarquemos nesta jornada de maturidade e encorajamento em Jesus. Para que a gente consiga, assim como os apóstolos, anunciar o evangelho, independentemente das consequências. Venha o que vier, eu vou pregar o evangelho. É isso que eu quero fazer da minha vida. Mesmo tendo altos e baixos, tá? Como, por exemplo, o apóstolo Pedro, que a gente viu aqui nos capítulos anteriores, nessa série de Atos. Pedro, ele teve um bocado de altos e baixos aí na vida. A vida dele não foi uma linha perfeitinha, reta, no caminho de maturidade. Ele nega Jesus. E Pedro já era crente, tá? Jesus já o chama como discípulo. Pedro, ele nega Jesus no processo. Pedro, ele se esconde no momento fundamental de toda a história. O principal momento da história do universo, que era para Pedro estar lá junto. Pedro se esconde. Mas sabe o que é bonito na história de Pedro? Que Deus não desiste de Pedro. A gente vê Jesus ressurreto, entregando uma das maiores missões para alguém. Pedro, se tu me ama, pastoreia o meu rebanho, pastoreia minhas ovelhas. E aí a gente vê Pedro em Atos, cara. Pedro agora está voando. Pedro é alguém apaixonado, alguém que tem seus afetos tomados por Jesus, que está disposto a anunciar, a pregar o evangelho, independente das consequências. Ele se torna alguém corajoso pelo Espírito Santo, disposto até a morrer por Cristo. Essa é praticamente a história de Paulo também, aí, depois da conversão. Pedro passa por um processo de maturidade. Nós também. Talvez você esteja aí se perguntando, cara, eu até tento falar de Jesus, eu até tento falar do Evangelho, mas algo me trava, eu fico com vergonha, eu não sei o que acontece. Eu entendo que todos nós estamos no processo de maturidade, em relacionamento com Jesus. Eu estaria mentindo se falasse que eu também não lido com isso. Cara, quantas vezes surge a oportunidade e eu me anulo?
Cara, era fundamental eu falar, e eu não falo, eu fico com vergonha, fico com medo, sei lá, minha preocupação é com o meu ego, sei lá, tanta coisa que vem na nossa cabeça, tantas prioridades que a gente coloca e a gente acaba não falando muitas das vezes. Como que nós podemos crescer nisso? No relacionamento com Jesus, conhecendo a palavra de Deus. O conhecer aqui é se relacionar com. Ao mesmo tempo que eu conheço mais, eu me relaciono mais com Jesus. Eu aprendo e me relaciono cada vez mais com Ele. Isso vai me dando maturidade, isso vai construindo em mim uma coragem para anunciar o Evangelho de Jesus, como a gente vê na vida desses discípulos. Precisamos e necessitamos conhecer mais a Jesus. Precisamos e necessitamos nos submeter verdadeiramente ao nosso Senhor. Quando a gente canta que Ele reina em nós, esse é um tema que a gente gosta de cantar. Mas até que ponto a gente está disposto, sabe? Pensa aí você voltando às aulas. Cara, Jesus começa a te incomodar, a anunciar porque Jesus faz isso, tá? Não sei se você está sabendo, mas o Espírito, ele faz isso em nós. Ele começa a nos incomodar, a pregar o Evangelho. Aqui dentro da igreja, seja fora da igreja, ele começa a nos incomodar. E aí, quem sabe, você crescendo em relacionamento com Deus, você tenha coragem de ir para aquela pessoa e falar do amor de Cristo. Ir para aquela pessoa e falar do Evangelho, de que ela necessita de Jesus. Não é que Jesus está clamando por ela, pedindo, por favor, me ajuda, me dá uma chance aí. Jesus não é vendedor da Rinodê. É que essa pessoa... E sabe, eu tenho algumas experiências muito frustradas, como eu coloquei aqui, de forma triste, não falar, mas também algumas vezes Deus me deu algumas oportunidades. E o que eu percebi nessas oportunidades? Que o evangelizar não é só aquilo, chegar, marcar um encontro na rua e sair entregando panfleto e falando, tudo bem, você pode fazer isso. Mas muitas das vezes, o evangelismo ele vai estar muito mais próximo dos nossos contextos ali. É você estando com o seu amigo, trocando uma ideia, e ele fala que na casa dele o pai... bateu, o pai não sei o quê, ele não está conseguindo, ela está frustrada porque o curso que ela tanto almejava não consegue e que está com uma crise de ansiedade. Abriu uma baita porta do Evangelho agora para você falar. É esse o momento que nós pregamos o Evangelho. Quando alguém chega e fala de uma frustração no seu casamento, alguém que não é crente e fala que, cara, o meu casamento, ou você está numa roda e esse cara começa a falar de outras mulheres, desrespeitando a sua esposa, e ali você pode demonstrar o Evangelho, talvez pregando para ele, cara, deixa eu te explicar o que é casamento, por que Deus criou o casamento, deixa eu te falar, e ali você prega, sabe por que eu creio nisso? É porque Jesus mudou a minha história, cara. Jesus transformou, Jesus me mostrou qual é a realidade real de vida, pregando o Evangelho. Deus nos dá várias oportunidades, diariamente. A gente só precisa estar mais atento e ter coragem de anunciar, assim como Paulo fez, assim como Barnabé fez, e continuarão fazendo. Como a gente viu, versículo 7 acaba, e ali anunciaram as boas novas. E assim vai até os caras morrerem, continuam pregando o Evangelho. Lembre-se que a mesma graça que te salvou, você salvo em Jesus, é a mesma graça que te sustenta nesta caminhada. O mesmo Jesus que te salvou e te deu uma nova vida, é o mesmo Jesus que hoje te sustenta a crescer em maturidade, a crescer em relacionamento, a ter coragem de anunciar a vida dele. Nós cremos e podemos confiar que o maior interessado na expansão do Evangelho ainda continua sendo o próprio Deus. E se Deus está conosco, não há absolutamente o que temer. Nós podemos ter coragem e anunciar que Cristo vive, por isso que não tememos. Que essa seja uma verdade em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.